sejam bem-vindos, né, a mais uma aula nossa. Nós vamos dar continuidade, até brinquei com o Geis que eu gosto de chamar essa aula sobre coisas que ninguém te conta. E nós vamos dar continuidade, então, na nossa aula sobre os concursos públicos, né, para docente efetivo ou substituto. Eu peço que vocês me avisem, né, caso alguma coisa ocorra, se vocês não estiverem conseguindo visualizar a minha tela ou se o áudio não estiver bom, porque eu não estou vendo vocês agora. E interrompam, fiquem à vontade para perguntar, para interromper, para a gente fazer essa discussão, né, essa aula ser mais efetiva. Nós tínhamos parado na parte da aula prática, né? Então, alguns concursos, eles podem ter aula prática ou não, tá, pessoal? Então, já vai estar escrito no edital se tem aula prática, qual é o material que vocês precisam levar e os possíveis temas. Às vezes, o tema, ele não está claro qual vai ser o tema da aula prática. Às vezes vem escrito assim no edital, ó, os temas da aula prática vão ser tirados do programa que eu digo que eles dão para a prova teórica, tá? Então, a banca, ela pode selecionar ali aqueles temas na hora, passar para vocês e vai ser feito o sorteio. E como funciona esse sorteio do tema? Lá no edital já tem falando qual é o tempo que a gente tem para executar a aula prática, tá? Então, vou dar um exemplo de um concurso para prótese. Eu fui num concurso que teve aula prática e os temas que podiam cair eram 5. E aí sorteava, né? Você ficava ali rezando para cair uma coisa fácil para fazer, porque a gente tinha, eu não me lembro se 3 ou 4 horas, isso é de acordo com o edital, para executar aquele tema ali de aula prática. Então, podia cair, por exemplo, confecção de moldeira individual, então eles davam o modelo, aí a instituição, ela fornece alguns materiais e outros eles já avisam o que você tem que levar. Se não tiver claro isso no edital, pode ser enviado um e-mail para a comissão organizadora para perguntar quais os materiais serão necessários. Porque às vezes a gente vai prestar concurso em outra cidade, né? Não está com o material ali em mãos. Então, podia ser confecção de moldeira individual, confecção de uma placa articular com os rodetes de orientação em cera. Podia ser também, dentre esses 5 temas, o delineamento de um modelo para prótese parcial removível. Aí tinha que fazer delineamento, desenho, montagem dos dentes e confecção dos grampos em fio, né, fio ortodônticos, já tinha que deixar tudo isso numa prova só. E, enfim, era esse tipo de coisa, assim, relacionada à prótese. Então, pode cair qualquer coisa, isso depende da banca, né, eles que determinam o que vai ser a prova prática. Então, sorteia, inicia-se a prova e você tem que executar a prova dentro daquele tempo delimitado, né, e se planejar para levar todo o material. Então, se no edital estiver falando o que cai, assim, pode cair de prova prática, pode ser sorteado, já dá uma treinadinha antes. Então, faz tempo que eu não faço a placa articular com o rodete de orientação em cera. Já dá uma treinada antes, porque às vezes a gente tem hábito de mandar para o protético fazer, não faz isso no consultório, né? Então, é sempre bom treinar antes. E essa prova, ela pode ser um tipo de prova tanto eliminatória quanto classificatória. Então, se ela não te eliminar, a nota que você recebe depois vai ser somada para a nota final do concurso, né? Então, vamos para o próximo. Prova de títulos. Essa é temida, né? Temida não, porque a gente tem cronograma e a gente vai organizar a nossa vida para chegar no concurso, né? A maioria dos concursos, principalmente em federais, analisa a produção dos últimos 5 anos. Mas isso não é uma regra. Aqui, por exemplo, eu acho que eles contam a vida acadêmica toda, né, Mari? Ou o seu também foi 5 anos? Depende, né? Bom, aqui na USP a vida inteira. Então, é Tá. desde o início.
Isso, mas pelo que eu tenho aqui na USP, eu sei que eu acho que eles contam sua vida acadêmica inteira, mas que eu tenho visto em outros concursos, eles contam sua produção dos últimos 5 anos. Por quê? Você pode estar concorrendo com uma pessoa que é muito mais velha do que você, mas que foi produtiva há muito tempo atrás, e agora essa pessoa não está produzindo tanto assim. Por isso que eles querem a produção dos últimos 5 anos, para ver se a pessoa está produtiva naquele momento, tá? E o que é legal para nós, porque a nossa produção, no início da nossa produção, assim, nós pós-graduandos, né, estamos no início aí das nossas produções. E tem uma coisa muito interessante que algumas universidades, para mulheres que tiveram filhos nesse período dos 5 anos, eles contam, às vezes, 2 anos a mais. Então, ao invés de contar a produção dos últimos 5 anos, vai contar a produção dos últimos 7 anos. Eu sei que a UF, a Universidade Federal Fluminense, já inseriu isso nos concursos, o que é bacana, porque a gente sabe que nesse período tem a licença à maternidade, tem uma exigência aí que, de repente, nos horários que essa mulher poderia estar trabalhando em casa, à noite ela vai ter o filho, então a produção cai um pouco. Então, bacana, algumas universidades inseriram isso de avaliar a produção 2 anos a mais. E aí, como que vai ser essa prova de títulos? Pode ser o preenchimento do barema. O que é o barema? Eu vou mostrar para vocês já. É uma tabela falando quais os títulos que valem, qual a pontuação desses títulos, e você vai entregar a cópia dos certificados de cada título. Ou eles podem pedir o seu currículo Lattes com a cópia dos certificados de cada item que estiver ali e que conta, né? Porque eles mostram lá o que está contando e qual a pontuação que está contando. Ou então, essa prova de títulos vai ser o memorial. Esse memorial, se tiver escrito que ele é um memorial circunstanciado, você tem que apresentar os certificados de tudo que você colocar ali, escrito. Vamos falar rapidamente sobre o memorial, acho que a Mari também pode nos ajudar com isso, né, que ela tem mais experiência aí no memorial. O memorial, ele conta a sua história, porque se não precisasse de memorial, era só você colocar lá um currículo Lattes, vai estar listando tudo que você fez. Só que por que algumas faculdades pedem um memorial? Isso pode ser pedido tanto em estaduais, aqui na USP é pedido memorial, quanto em federais. Por exemplo, na Federal de Santa Catarina, eu sei que pede memorial nos concursos. O memorial é a chance de você contar a sua história, para mostrar que você não é só um número. Então, como que vai ser isso? Você vai, além de contar a sua história brevemente, você vai contar, por exemplo, a história de cada artigo. Esse artigo aqui, você cita ele, você pode escrever lá que esse aqui eu fiz na minha primeira iniciação científica, aí isso gerou um segundo trabalho, que foi esse aqui, e aí nós tivemos a ideia de responder tal lacuna do conhecimento, então gerou esse outro. Então, é como se você contasse uma história colocando os títulos ali e tem que entregar os certificados. Vamos ver rapidinho como é a estrutura desse memorial, assim. Ele tem uma folha de rosto, que é tipo a folha de rosto das nossas teses e dissertações. Então, tem lá a universidade, o título do memorial, o seu nome, a data e o local, por exemplo, Ribeirão Preto 2020. Isso, gente, como vai ser confeccionado o memorial, a faculdade orienta, tá? O edital precisa estar orientando, precisa orientar como é feito esse memorial. Aí depois vai ter a sua identificação. Você vai colocar o seu nome, local de nascimento, seu estado civil, os seus documentos lá, RG, CPF, título de eleitor, a sua formação principal. Então, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Depois vem um prólogo. Essa sequência que eu tô falando, ela pode mudar de acordo com cada faculdade, tá? Vem um prólogo que você vai contar a sua história anterior à graduação. O que te levou a fazer a graduação em odontologia, por exemplo. Pode ter ou não, tá? O prólogo, às vezes, é opcional. Depois vai ter ali as atividades de ensino. Então, você vai colocar se você deu aula, se você ministrou cursos, se você foi coordenador de curso, as palestras que você ministrou,
a orientação de alunos. Se você, por exemplo, a gente que é da pós-graduação e tem bolsa, a gente não pode dar aula. Como que a gente faz com essas atividades de ensino? Se você fez PAI, vale colocar no memorial, porque na USP ele conta como atividade de ensino. Se você fez cursos de atualização pedagógicos na área da docência, também pode colocar aí em atividades de ensino. Cai também, e coloca-se depois também, as atividades de gestão e administrativas. Então, para quem já é mais velho, se teve algum cargo administrativo, fui chefe do departamento, chefe da comissão X ou Y, ou se você foi representante discente nas comissões, coordenação, conselho, avaliador em congressos também. Depois, você pode colocar uma parte que é de títulos, homenagem, menção honrosa a trabalhos, aprovação em concursos, conta nessa parte de títulos, aprovação em concursos anteriores. Então, por isso que é importante a gente prestar os concursos, que às vezes você não fica dentro das vagas, mas você pode ficar ali, ser aprovado no concurso e ficar ali na lista de espera. Então, isso depois conta para colocar no memorial. Depois você vai colocar as atividades de extensão. Então, os cursos de extensão, projetos de extensão, organização de eventos, texto em jornais e revistas também contam. Nas atividades de pesquisa, aí a gente vai colocar os artigos publicados, aceitos, livros, capítulos de livros, apresentação de trabalho em congresso, anais, participação em eventos, projetos com auxílio financeiro, bem bacana de colocar, conta ponto. Se você orientou também alunos, se algum aluno seu defendeu, né, mestrado, doutorado, essas coisas, e estágio no exterior também conta. E aqui me deram uma dica, que é colocar uma carta, se você fez um estágio no exterior, pede uma carta de recomendação da pessoa que te recebeu lá. E isso pode contar nos certificados e ser bem visto pela banca, né? Uma coisa que já me falaram, que é uma dica, e ainda tem controvérsia sobre isso, é quanto aos certificados de apresentação de trabalho. Uma vez eu fui numa palestra, que a professora que estava dando a palestra, era até uma palestra sobre concursos públicos, ela falava que a gente só coloca no Lattes ou na prova de títulos as apresentações de trabalho onde você apresentou, porque o certificado, ele é de apresentação do trabalho, então você tem que ter ido lá e apresentado. E se algum aluno de IC, por exemplo, foi apresentar o seu trabalho, você é colaborador do trabalho, o seu certificado referente a isso são os anais. Ou menção honrosa, porque a menção honrosa é para o trabalho. Então, já me falaram que o certificado de apresentação não é para a gente colocar o que outra pessoa apresentou e você é coautor. Mas tem controvérsias, tá? Tem grandes pesquisadores que colocam o dos seus alunos, que eles estão ali como colaboradores. Eu só quis passar essa informação, porque às vezes na prova de títulos está lá que você tem que apresentar o certificado de apresentação de trabalho. Eu colocaria só os meus. E às vezes vem escrito assim no barema, que é aquela tabela, que vem escrito assim, ó, certificado de apresentação de trabalho, de 5 anos. Aí nos anais, vem escrito que você só pode apresentar os anais daqueles que você não colocou nas apresentações de trabalho. Então, eu coloquei nas apresentações de trabalho os meus, que eu fui lá apresentar, e nos anais os que eu estava como coautor. Só reforçando, Bia, que, assim, como você mesma disse, isso depende, né, de cada... Sim. E até você falou que é controverso isso, né? Sim. Por exemplo, eu acredito que aqui na USP, né, e nas outras estaduais, de repente, geralmente coloca-se tudo. Sim, eu quis passar essa informação porque eu já vi isso em baremas, falando para você colocar a apresentação de trabalho só os seus e anais os de coautor. E também foi uma professora da USP que me passou essa informação. Só que eu sei que muitos pesquisadores põem tudo. Aí a gente sempre fica naquela, às vezes é melhor pecar pelo excesso e de repente não ser contabilizado, né, pela banca, do que às vezes você não coloca porque você às vezes está buscando fazer o correto e aí um outro
participante coloque vai ter uma maior pontuação que você. Ele leva os pontos. É como a Bia falou, é uma situação assim que a gente não tem certeza realmente do que acontece, né? E tudo depende muito também nessa questão da avaliação de memorial, das atividades, depende muito do olhar da banca. Até pensando naquela primeira aula que a Bia falou, em relação ao tipo de candidato que eles esperam, né? Ao tipo de pessoa que eles querem para preencher aquela vaga. Então, muito do seu memorial vai ser avaliado com base naqueles quesitos que ele espera do professor que vai ser contratado. Sim, e lembrar, pessoal, que o professor da banca, ele tem uma experiência de vida e uma vivência, e ele que vai dar a nota, então, vai depender do olhar dele. Se ele acha que é importante uma pessoa ser mais pesquisador do que professor, ele vai valorizar as pessoas que têm mais atividade de pesquisa, ou não. Então, uma dica, olhar sempre o currículo da banca, não percam tempo olhando o currículo de candidato. Porque você não vai publicar 10 artigos em um mês, que é o concurso. O currículo de candidato a gente olha agora. Porque aí a gente tem que saber o que a gente precisa ter para competir quando chegar a nossa hora. Na hora do concurso, olha o currículo da banca. Se essa pessoa é mais conservadora, se ela faz cursos de atualização em docência, porque aí ela vai valorizar muito se você é um bom professor. Então, olha ali, sabe? Se ele é um cara que é um ótimo pesquisador, tem muitos artigos publicados, provavelmente ele vai valorizar isso. Para você saber, se tiver arguição, vender o seu peixe, né? Alguém tem mais alguma questão sobre memorial? Mari, você quer falar mais alguma coisa que cai no memorial? Que cai não, de como elaborar, né? Não, Bia, eu acho que é isso mesmo. Assim, na verdade, o memorial, ele, vamos dizer assim, conta tudo. Então, se você tiver a oportunidade de fazer tudo, faça tudo, porque sempre vai contar. Então, é um videozinho que você fez sobre uma apresentação ou um material didático que você fez lá no PAI, conta. Qualquer coisinha pode ter certeza que não passa em branco. E você vai chegar lá na hora do seu memorial, de você montar, de você ver, aí você vai pensar, nossa, eu devia ter feito aquela apresentação de congresso, né? Eu devia ter participado da JORP quando eu estava na graduação, eu devia ter feito aquilo. Então, é na hora de montar o memorial que a gente vê o quanto, né, que as coisas têm valor e que a gente vai angariando ao longo do tempo. Por isso que, como a Bia falou, não adianta nada a gente querer de um dia para o outro resolver o nosso currículo e ser expert, né? Então, a gente tem que ir angariando essa documentação, fazendo o máximo de participação e de atividades durante esse período que a gente tem, para depois chegar lá e ter como concorrer com outros candidatos. Bem legal, Mari. Então fica aí o reforço, né? Abracem tudo que o orientador propor, vão atrás das oportunidades e guarda o certificado, né? Porque na hora de apresentar a gente tem que ter ali o certificado para apresentar. E eu ia até comentar dessa coisa dos vídeos. Gente, isso conta ponto em todos os concursos. Dá para você colocar na sua aula e você mostrar para a banca na prova didática, você mostrar para a banca que você faz esse tipo de coisa, porque hoje o perfil dos alunos são de nativos digitais. A gente tem que estar preparado para isso, né? Inserir, de repente, um aplicativo que com pergunta e resposta no meio da sua aula, ou colocar lá um vídeo que você mesmo fez, e aí isso conta também nas provas de títulos, tá? É uma coisa que sempre conta. Então, vamos ver aqui um exemplo de um barema. Como que funciona isso aí? Até para vocês terem ideia do que conta nos concursos de federais. A maioria das federais, como eu disse, algumas têm memorial, que conta tudo. Outras vão ter um barema, que vai pontuar só algumas coisas, e de 5 anos para cá. Então, eu trouxe um barema aí de um concurso em uma federal, mas o barema ou tabela de prova de títulos, eles mudam o nome. Isso vai mudar de acordo com
a instituição, tá? Então, as coisas que contam também mudam de acordo com a instituição. Para o grupo de formação acadêmica, se você tem pós-graduação lato sensu, ou seja, especialização na área do concurso, vale 6 pontos. Se eu tiver 2, vale 12 pontos. Então, por isso que tem uma pontuação máxima ali em alguns itens. Então, 18 pontos, né? E lembrando que isso pode ser exigência do concurso para a vaga. Ainda mesmo assim, você tem que entregar ali o certificado ali no baremo. Pós-graduação lato sensu em outra área que não é aquela do concurso. Então, por exemplo, eu estou prestando um concurso para prótese. O item 1, que é especialização na área do concurso, vale 6 pontos. Se eu tenho uma outra especialização que não é na prótese, eu tenho lá na orto, mas é uma especialização em outra área, vale 3 pontos. Então, metade. Mas, ó, vejam a carga horária aqui, ó. Tem que ter essa carga horária aqui mínima. Muitas coisas vão ter carga horária e tem que observar isso. Bom, então, aqui, ó, pós-graduação stricto sensu, mestrado na área do concurso, 20 pontos. Se eu tenho mestrado em outra área, 10 pontos. Então, às vezes você é de outra área e o seu título conta, mas ele vai contar um pouquinho menos. Doutorado na área do concurso, 40 pontos. E doutorado em outra área, 20 pontos. Reparem que aqui o pós-doc nem conta, tá? E, por exemplo, eu fui prestar 4 concursos, 3 ou 4, não me lembro, eu não tinha nem doutorado, eu já sabia que eu ia perder 40 pontos aqui, porque eu não tinha o título para apresentar. Então, a gente tem que ir para um concurso sabendo o que a gente tem, o que não tem e onde a gente precisa conseguir mais ponto para passar, tá? Agora, grupo de produção científica. Lembrando que isso aqui é de uma universidade, gente. Se você for para outra universidade, já muda tudo. Eu trouxe esse só como exemplo, tá? Produção científica. A produção bibliográfica. Artigo de opinião, meio ponto. O que é artigo de opinião? Publicado em jornais, revistas, na EPTV, no Jornal da USP, no Jornal de Santa Rosa do Viterbo, como a professora gosta de falar. Então, aqueles artigos que a gente publica em jornais contam, tá? Manual, catálogo ou boletim ou ficha catalográfica. Se você é o organizador ou redator de fichas catalográficas, conta ponto, tá? Se você escreveu isso. Artigos em periódicos especializados. Vai estar no quadro 1 e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, lá no quadro 1, quanto conta cada artigo. Quais A1, A2, A3, A3 não tem, B1, B2, enfim. Já mostro isso. Apresentação de trabalhos em evento científico, tanto oral quanto painel, valia meio ponto, você podia somar no máximo 5 pontos. Então, aqui só adianta você entregar 10 apresentações de trabalho. Aí, aqui, ó, os anais, eles contavam a mesma coisa que a apresentação de trabalho, nesse concurso. Então, anais publicados em eventos, tanto nacionais quanto internacionais, e olha aqui o ponto que eu falei para vocês. Não serão considerados trabalhos pontuados no item 2.1.4, ou seja, o certificado que você colocou na apresentação de trabalho, você não pode colocar dos anais. Então, nesse caso, você coloca os que você apresentou na apresentação de trabalho e os de colaborador nos anais, certo? Também tinha uma pontuação máxima, 5 pontos, então só adiantava entregar 10 certificados. E aí tá aqui, ó, que o resumo dos anais publicados em eventos locais ou nacionais vale um pouquinho menos, 0,2. Pontuação máxima de 2 pontos. Aí tem que calcular lá quantos você pode colocar. Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais. Vale mais, hein? Lembra que eu falei do resumo expandido? Vale 1 ponto, você pode entregar no máximo 5, que é a pontuação máxima. Trabalho completo ou resumo expandido publicado em eventos local ou regional. Então, os anais, o trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de evento nacional ou internacional, 1 ponto. De evento local ou regional, 0,4 pontos.
Capítulo de livro, tradução de livro, o livro mesmo, aí cada um vale uma pontuação. Se você é editor de revista, também conta, vale uma pontuação. E aí, gente, a gente vem agora para a produção artística, técnica, tecnológica. Então, lembra que eu falei que os vídeos contam? Olha aqui, ó, se você produziu filme, vídeo, disco ou audiovisual e divulgação científica e informativo, Simone, seus podcasts contam 2 pontos. Aí, como é que você vai entregar certificado disso, né? O que eu fiz? Peguei uma folha lá no Word, coloquei o link de cada um, o nome, tudo certinho, e entreguei essa folha, e daí a banca tem que entrar no lugar para consultar. Então, o seu podcast, você coloca lá o nome do canal, qual plataforma que tá, todas as informações, um link para a banca entrar e verificar. Então, aqui, que já não é muito da nossa área, né? Produção de software, se você desenvolveu um aplicativo, se você fez um parecer técnico, uma consultoria. Aqui, isso daqui, gente, sempre conta muito, ó, patente, 10 pontos. Isso aqui é muita coisa. Então, sempre que tiver a oportunidade de participar de patentes, né, façam isso. Se você é editor, né, de um periódico, né, de um corpo especializado, trabalho de editoria em periódico especializado por ano, conta 8 pontos. Organização de eventos, aqui isso a gente faz muito. Então, organização do curso de verão, organização da JORP, essas propostas que a professora Andréia deu para pós-graduação. Tem o certificado de organização do evento? 2 pontos. Isso sempre conta, assim, na maioria dos concursos. Porque, às vezes, eu já fui em concurso que não conta apresentação de trabalho, não conta anais, mas isso, vídeo, organização de eventos, sempre conta como atividade de extensão. Vamos lá, atividades em projetos de pesquisa e extensão. Então, você é participante de um projeto de pesquisa com financiamento? Teve bolsa FAPESP? Teve bolsa CNPq? Teve projeto? Bota lá o certificado que conta ponto. Participante de projetos sem financiamento. Às vezes o duro é a gente provar isso, viu? Se você esteve na coordenação de um projeto, você era o responsável com financiamento ou sem financiamento. Participante em projeto de extensão, quem vai na casa do vovô, quem vai fazer prótese em uma instituição, algum centro, conta. Se você ministrou curso de extensão, mas só vale com 40 horas ou mais. Se você foi ministrante de um curso de extensão, por exemplo, eu sou ministrante desse curso de extensão que nós estamos tendo agora para formação de alunos de pós-graduação. Se o meu certificado não vem com mais de 40 horas, não adianta eu colocar lá, tá? Então, curso de extensão ministrado com menos de 40, mas mínimo 8. Então, mais de 8 horas, posso entregar. Se você foi palestrante de algum evento científico, conta ponto. Coordenador de projeto de extensão e coordenador de curso de pós-graduação. Então, a professora André, se ela for, como ela é coordenadora do curso agora, se ela for entregar aí o certificado, vale ponto. Isso já é mais, esses cargos assim de coordenação, para a gente que está saindo da pós-graduação agora, já é um pouco mais difícil, né, pessoal? Agora, atividade profissional. Se você já deu aula, normalmente isso é contado por disciplina ou por semestre. Atividades de orientação e supervisão. Se você já orientou alunos em teses defendidas ou aprovadas de doutorado, de mestrado, de monografia, então se você é professor de um curso de especialização e tem as monografias lá, tá contando, ou do TCC de algum aluno de graduação. Mas aí, gente, seu nome precisa estar como orientador. Co-orientador já não dá para entregar. Se você orientou aluno de residência médica, se você supervisionou, estágio supervisionado, ou orientou um aluno na IC, na monitoria, em programas como o PET, orientação de aluno em TCC e orientação de alunos de monitoria dentro de um programa institucional. Então, vale ali os pontos. Se você participou de bancas, comissões ou atividades acadêmicas, se você foi banca em um concurso para docente efetivo, 4 pontos. Banca na defesa de uma tese de doutorado, 4 pontos. Se você foi banca em qualificação,
em mestrado, em monografia, tudo isso conta ali os seus devidos pontos. E se você foi banca em cursos, palestras ou treinamento não curricular, ministrado por docente e tudo mais. Atividades de qualificação, participação em estágio de pós-doutorado. Então, o pós-doutorado, ele não estava lá naquela parte da titulação principal, de mestrado, doutorado, mas está aqui, né, se você fez pós-doutorado. Se você é candidato regularmente matriculado em um programa de doutorado, conta ponto. Candidato regularmente matriculado em um programa de mestrado, isso é como professor, tá? Professor auxiliar ali do programa. Se você deu um curso de atualização com mais de 40 horas, então, se você deu um curso com mais de 240 horas, então, quando tá falando as horas, tem que prestar atenção no certificado que a gente tem. Atividades administrativas e de representação. Se você participou de uma atividade acadêmica e administrativa designada pelo reitor da sua unidade, representante em entidade científica, representante em órgão governamental. Se você foi reitor, vice-reitor, essa parte aqui é difícil para a gente, né? Reitor, vice-reitor, chefe de departamento, coordenador de reitoria, de unidades, enfim. Ali tá, né? Coordenador de programa, diretor de alguma instituição. E aqui vem uma parte que é importante para nós. Lembra que eu falei de quanto vale cada artigo? Nesse concurso, o JCR, se o artigo tem o JCR, o fator de impacto, não contava, mas contava o qualis caps do artigo. Então, olha essa pontuação, gente. Artigo com qualis A1, 20 pontos. É muita coisa. Artigos com qualis A2, 17 pontos. Qualis B1, B2, B3, aí já tem limite. B3 você pode entregar até 3. B4 até 3 artigos, B5 até 3. Então, olha a diferença do A1 para o B5. Por isso é importante a gente se preocupar já com a qualidade das nossas publicações, mas tudo que a gente tem vai contar, certo? E a parte do memorial, a gente bem dizer já tinha falado, que são aqueles itens que vão lá no memorial, né? Folha de rosto, identificação, atividade de pesquisa, gestão, títulos e homenagens, aprovação em concurso, atividade de extensão e pesquisa. A parte do memorial era essa. E na próxima aula, então, a gente fala sobre arguição.